Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, como todos já sabem, já há 2 meses o pastor vem nos desafiando para a gente fazer um breve resumo do que aconteceu ao longo desses 23 anos juntos. E eu falo para vocês, não foram fáceis. Foi muito desafiador, mas graças a Deus, nós tivemos sempre Deus à frente, sempre, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, Deus esteve sempre com a gente, sempre, não só comigo, mas com meus filhos também, sempre nos guiando pelo melhor caminho, nos protegendo de todos os males. E o tema que nós trazemos para vocês hoje é: melhor serem 2 do que 1. Boa noite, graça e paz. Eu também quero agradecer o pastor por essa oportunidade, agradecer todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo pela live. Então, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci o Newton. Nessa época, eu morava em Campinas. Isso foi em 1998. Eu morava em Campinas e o meu pai, ele montou um depósito de bebidas, que era um disque festa, em Marília. E trabalhava o meu irmão e o meu primo. Meu irmão Dequinha e meu primo Danilo. E o meu pai e minha mãe. Só que o meu pai estava aposentado da usina. Então, ele não queria ficar lá, ele queria voltar para Quatá. Só que, para isso, ele pediu para eu vir embora de Campinas e ir para Marília para estar ajudando o meu irmão e meu primo. E eu vim. Aí meu pai falou: Cláudia, só que você vai ficar responsável pela compra das bebidas, né, mesa, cadeira, você que vai ficar responsável por essa parte. Eu falei: tudo bem. Então, veio o representante, o vendedor, né, da Brahma, eu conheci, o da Antártica, da Coca-Cola, fui conhecendo, né, para a gente estar negociando o preço, a compra. E um dia eu estava lá no fundo, né, eu estava abastecendo o freezer, aí meu pai falou assim: Cláudia, agora o vendedor da escola está aqui, o Newton. Aí na minha cabeça, eu falei, o Newton, falei, o senhor Newton, né, porque eu não conheci nenhum jovem com o nome de Newton, falei, é o senhor Newton, e fui. A hora que eu cheguei, que eu vi o Newton... Imagina a surpresa, né? Aí meu coração já acelerou, e eu me apaixonei por ele. Eu sou modesto. Eu me apaixonei. E eu pensei na hora, eu falei: Senhor, será que é ele? Porque foi uma sensação muito diferente que eu senti por ele. Então, para mim, eu sempre falo para ele, foi amor à primeira vista. Amém, amém. Mas eu também tenho uma revelação para vocês. Nessa época que eu conheci a Cláudia, eu estava passando por uma situação difícil, bem complicada mesmo. Estava desanimado, com muitos problemas, tanto familiar, financeiro, no trabalho, enfrentando todo tipo de dificuldade que vocês possam imaginar. E quando eu vi ela também, falei: nossa, será? Falei: meu Deus, hein? Falei: poxa vida, olha como que Deus é maravilhoso na vida da gente, né? Para vocês terem uma ideia, eu fazia um setor em Tupã, e eu fui tirado de Tupã para fazer o centro de Marília, e é justo onde ela tinha o depósito de bebidas. Eu falo: isso é ou não é obra de Deus? Eu falei: olha só que bênção. Aí quando eu vi, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque olha, não é porque hoje eu já estou casado com ela há muito tempo, mas que pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E depois disso, nós só prosperamos. Eu sou muito grato hoje por ela estar fazendo parte da minha vida, me dando felicidade, apoio, carinho, compreensão, paciência acima de tudo, que eu sei que muitas vezes tem que ter, né? Que a gente não é falho, mas eu tenho assim que engrandecer essa pessoa que está aqui do meu lado por todos esses anos. Bom, dito isso, o que aconteceu? Eu falei: bom, graças a Deus, né? Agora eu achei a pessoa ideal para mim. E
passei a visitar o depósito de bebida do pai dela, vendendo, conversa vai, conversa vem, um dia chama para sair, ela aceita. Já achei isso maravilhoso, né? Aí, mas para resumir, né, pastor, que o tempo nosso é curto, senão eu fico até virar a noite. Nós começamos a namorar, já logo na sequência noivamos e casamos. Casamos no ano de 2000 e através desse casamento veio duas pessoas, dois frutos maravilhosos que estão ali atrás, ó, o Rafael e o Leonardo, que são uma bênção em nossas vidas, uns meninos maravilhosos, temente a Deus e que nos trouxe aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje por eles. Olha que como Deus age na vida do ser humano, né? Isso é muito bom, é muito legal. Foi ao inverso, como o pastor mesmo disse. Eles são promessas de Deus para nós. Isso é uma promessa de Deus. Só lembrando, em 2000 nós casamos somente no cartório. E em 2020, o pastor nos deu a honra de fazer o nosso casamento aqui, nessa igreja. Nós ficamos muito felizes também com aquele casamento. E vai ficar na lembrança, acho que, para o resto das nossas vidas. Bom, mas aí, com o nascimento dos meninos, o que aconteceu? Aconteceu muitas dificuldades. Por quê? Eu trabalhava com vendas de medicamentos na época, eu era vendedor. E aquele famoso facão que eu acho que todo mundo aqui conhece, principalmente quem trabalha em usina, né? Mandou embora. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Falei, agora complicou tudo, né? Mas sempre pensando em Deus. Nunca deixei de acreditar no poder de Deus, nunca. Sempre acreditei que sempre lá na frente Deus vai nos dar algo valioso, importante. Ele não vai deixar o seu filho sofrer, jamais. Mas assim, só não passamos muitas dificuldades porque a família da Cláudia nos ajudou muito. A irmã dela, o irmão dela, com cesta básicas, com leite, com fraldas na época. Porque você imagina o gasto para uma criança, imagina para duas. Tinha que rezar para não dar uma dor de barriga. Se não, meu irmão, dobra o gasto. Mas graças a Deus, todos da família dela nos ajudaram. A minha, no que pôde ajudar, ajudou, porque não tem muitas condições. Mas assim, eu agradeço a todos que contribuíram naquela época para dar o amparo que nós estávamos precisando. Mas acima de tudo, sempre com Deus na nossa frente, do nosso lado e atrás de nós, nos segurando para qualquer tropeço que a gente podia dar em nossas vidas. E nessa época que o Nilton estava desempregado, e o que aconteceu? Eu fiquei responsável por todas as finanças de casa. Então, eu dava aula de manhã na creche, à tarde eu dava aula no Colégio Expert World e à noite eu fazia faculdade em Tupã. Então, ficou assim, eu fiquei responsável por tudo, aluguel, água, luz, carro, tudo era para mim. E ele, a gente acabou invertendo, né? Ele ficou responsável pela casa. Então, é ele que cuidava da casa, era ele que cuidava do Rafa e do Léo. Ele começou até a fazer pão. Ele virou assim uma dona de casa mesmo, sempre me apoiando, sempre sendo meu suporte e sendo meu parceiro. Mas a gente nunca desistiu um do outro, nunca. A gente sempre teve fé que essa fase iria passar, a gente não ia permanecer nela, porque Deus, Ele honra quem nele crê. Então, eu tinha certeza que a gente ia passar por tudo isso, porque é nas dificuldades que Deus transforma e faz maravilhas em nossas vidas. Se Deus me escolheu para ser esposa dele, é porque Deus tinha um propósito muito grande em nossa vida. Irmão, só para vocês terem uma ideia, a situação estava tão difícil que um dia, acho que foi o Rafa ou o Léo, chegou e falou assim, pai, meu chinelo arrebentou. Eu não tinha um centavo para comprar um chinelo. Qual o recurso que eu tive? Peguei um prego e passei na correia para o lado de baixo. E usou por um bom tempo ainda.
O famoso prego no chinelo. Às vezes a gente queria, assim, a gente passou, assim, muita dificuldade mesmo. A gente não passou, assim, necessidade, porque a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram. Mas a gente chegou uma época de a gente querer comer pão, E para ir na padaria? A gente pegava bolsa, mochila, ia procurando moedas, para ver se a gente conseguia comprar pão. Foi aí que ele virou o padeiro mesmo. Aí não tinha como, ele fazia o pão para a gente. Então, assim, a gente agradece muito a Deus por tudo que a gente passou e por tudo que a gente está passando até agora. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, essa passagem aqui, para nós, ela fala muito de suporte, um suportando o outro, um dando o suporte para o outro. Porque é muito fácil a gente estar num relacionamento, começar a acontecer algumas coisas, e vem aquele desgaste no casamento, um afasta-se do outro. Então, a gente optou em quê? Em seguir juntos, um respeitando o outro, um sendo parceiro do outro, um sendo suporte do outro. Em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, foi uma promessa que Deus, ele fez para Abraão. Então, desde aquela época até agora, Deus abençoa todas as famílias. E Deus está abençoando a nossa e prosperando cada vez mais. Graças a Deus. Quando eu vi com a Cláudia essa passagem, eu até falei, nossa Cláudia, eu me vejo nela. Porque eu morava em Marília, estava vivendo um momento de aflição, de dor, de angústia. Falei, meu Deus, até quando vai isso, né? Quando que vai acabar esse sofrimento, essa tortura? Aí foi quando o que eu fiz? Saí de Marília e vim para Quatá. Quando eu vim para Quatá, minha vida transformou. Por quê? Uma pessoa maravilhosa do meu lado me ajudando, também temente a Deus. O que nós fizemos? Sempre pensando em Deus, vamos seguir juntos, vamos enfrentar todos os obstáculos juntos e vencer. E estamos vencendo junto. Então, quando fala sair da minha terra, foi o que eu fiz lá, sair da minha terra, Marília, sair dos laços da minha família e constituir uma grande família aqui em Quatá. E quando eu falo família em Quatá, é a minha na minha casa e essa família que eu tenho aqui hoje, que me acolheram de braços abertos. Deus criou o homem, Deus instituiu o casamento, Deus abençoou as famílias. E Ele nos deu o manual do fabricante, que é a sua palavra. É na Bíblia que a gente encontra todo o nosso conforto, toda a verdade, toda a nossa fortaleza. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E após o casamento, pensando aqui nessa passagem, após o casamento, nós nos tornamos grandes parceiros. Nós decidimos juntos, nos aconselhamos um com o outro. A gente não faz nada sozinho. Tudo o que a gente vai fazer é tudo em conjunto. Então, nós somos muito unidos, nós somos muito parceiros. A gente passa por turbulências? Passa, porque é normal em todo casamento. Ninguém vive no mar de rosas, né? Isso não, acho que nem existe uma pessoa que vive no mar de rosas. Só que a gente tem que procurar quem? Procurar Deus, porque Deus é o nosso alicerce, Deus é a nossa base. E é isso que a gente faz todos os dias.
E é isso que faz nos fortalecer mais ainda no casamento. É essa cumplicidade. Não somente eu tenho a razão, e nem somente a Cláudia tem a razão. E sim, nós dois, nós temos que discutir as dificuldades, ver qual que é o melhor caminho, qual a melhor solução para você enfrentar essa dificuldade junto. Não é só o que eu penso que é certo, nós temos que dividir com a pessoa que está ao seu lado. Isso faz a diferença, isso faz com que o casamento cresça fortalecido na fé. Então, para quem está iniciando agora, ou até mesmo para quem já é casado há muito tempo, muitas vezes a gente cai no esquecimento ou no comodismo. Isso serve para que a gente reflita um pouco mais e ouça um pouco mais quem está ao nosso lado. Porque Deus já fez a mulher para estar sempre amparando o homem em todas as dificuldades e vice-versa. Quem dera todos terem uma mulher sábia em sua casa. E graças a Deus, Deus me concedeu a minha. Amém. Amém. E a gente sempre fala, nós somos unidos em uma só carne. Ninguém faz nada sozinho. A gente sempre faz tudo junto. Então tem uma passagem na Bíblia que mostra muito essa parte da nossa vida, que é em Marcos capítulo 10, versículos 8 e 9. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, é que eu falo para o Nilton, se Deus me colocou na vida dele, é porque Deus tem um propósito. Ele tem um propósito, ele tem uma direção, e a gente vai caminhando pelas graças de Deus. E a gente sempre fala isso na minha casa também. Além da gente ler a palavra, a gente tem uma base, né, na Bíblia. A gente tem que, assim, pensar que um casamento, para dar certo, além de ter Deus, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter companheirismo, a gente tem que ter respeito, fidelidade, sacrifícios e paciência. Ter fé, orar e confiar em Deus. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11 e 12. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse cordão é o relacionamento entre o homem e o relacionamento e a mulher, relacionamento entre homem e mulher. E essa dobra, que é a terceira parte, que é a divindade, é Deus. Então, Deus agindo na nossa vida, nada sozinho, tudo Deus. O casamento, o casal vai prosperar, mas não sozinho. Sempre Deus agindo em nossas vidas. Como eu venho falando, essas palavras, quando nós oramos essa semana para estar vindo aqui passar para vocês, é como eu disse, eu me identifico muito, porque como que eu estava? Estava completamente desanimado, sem perspectiva de nada. O que aconteceu? Olha que maravilha. Quando fala aqui que você não está só, é porque quando eu encontrei a Cláudia, ela me deu um sentido para a vida. Não somente quando fala assim que eu vou te aquecer, seja só simplesmente o físico, simplesmente um cobertor, um abraço, mas sim com palavras, com gestos, com atitudes, com palavras sábias. Isso aquece a alma, isso nos aquece e nos ajuda a vencer a qualquer obstáculo que a gente possa enfrentar no seu dia a dia. Então eu sou muito grato por ela fazer parte da minha vida até hoje, e eu espero até o fim da minha vida nós estarmos juntos, se Deus quiser. Tenho fé nisso. Mas falando um pouco mais agora de mim, eu tenho um segredo para contar para vocês, que é o mesmo segredo que eu contei para a Cláudia há algum tempo atrás. Alguns vão achar até engraçado.
Mas certo dia à noite eu cheguei em casa e falei assim, Cláudia, eu tenho um segredo para te contar, mas eu tenho muita vergonha de te falar. Ela falou assim, mas pode contar. Eu falei, não, não é tão fácil assim. Eu tenho vergonha de te falar. Você imagina o que não deve ter passado na cabeça dela, né? Ela falou, tá bom, pode falar o que é. Aí ele falava assim, mas eu tô com muita vergonha. E eu, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Será que ele aprontou alguma coisa no passado? Agora que ele vai me contar? Ou ele tá, o que tá acontecendo? E eu comecei a ficar nervosa. E ele, ai, mas eu tô com vergonha. Eu falei, começou a falar, agora vai ter que terminar? Agora vai me deixar desse jeito? Foram quase 40 minutos para falar, consegui falar, né? Eu falei, tá bom, então eu vou te contar. Falei, Cláudio, eu só tenho 8ª série. Eu estudei só até a 8ª série. Falei, ai, eu não acredito que é isso. Para mim era uma vergonha, uma professora fazendo pedagogia, pensando em fazer uma pós. E ela falava assim para mim, ó, eu acabando a minha faculdade, é você. Eu falei, nossa, agora complicou, hein? Eu falei, e agora? Eu falei, nossa, e agora? Mas aí tudo bem. O que ela falou para mim? Então tá bom. Amanhã mesmo você vai voltar a estudar. Eu falei, nossa. Eu falei, Deus abençoe. O que aconteceu? Eu falei para ele, vai lá na escola Chiquinho, conversa, que tem curso à noite, você vai trabalhar durante o dia, então você aproveita para fazer o curso à noite. Mesmo se for trabalhar à noite, conversa, fala o horário que você precisa sair, mas você vai fazer agora. E ele foi. Aí encarei esse desafio. Falei, não, agora eu tenho que ir, né? Já falei. Bom, fiz o 2º grau, o 1º, 2º, 3º colegial no Chiquinho, com esforço, tudo. Quando eu terminei, eu falei assim, bom, agora estou tranquilo, tenho 2º grau. Estou lá em casa, me trocando para ir para a usina, para trabalhar. Daqui a pouco a Cláudia sai do quarto com um papelzinho na mão, me entregou no sofá, eu falei assim, o que é isso? É alguma lista de compra, né? Ela falou, não. É tua inscrição do vestibular, já está pago, tal dia é o vestibular. Falei, glória a Deus. Glória. Bom, resumindo, quem sabe que o antigo Expert Word tinha uma faculdade ali, EAD. O que eu fiz? Fui lá, prestei o vestibular, passei, fiz processos gerenciais, 3 anos na faculdade ali, trabalhando à noite. E ainda também comecei a fazer um curso de computação na mesma época. Vou falar para vocês, não foi fácil. Aguentei muita piadinha, pessoal falando que para estar ali andando na irrigação não precisava de estudo, disso e daquilo. E eu aguentei com fé. Falei, Deus sabe o que é. Deus sabe que tem algum propósito muito bom para mim. Vou fazer. Terminei a faculdade, estava trabalhando normal na Zilor. O que acontece? Tomo outro baque. A Zilor me manda embora. Fui trabalhar um dia de manhã, quando foi 9 horas, me chamaram numa sala, ó. Tá demitido, simples assim, tá demitido. Voltei, cheguei em casa umas 10 horas da manhã, a Cláudia já percebeu, porque não era o de costume. Sentei nos pés da cama, que ela estava deitada ainda, ela falou assim para mim, o que foi? Eu falei, a usina me mandou embora. Com a folhinha na mão, com a cabeça baixa, a usina me mandou embora, me dispensou. Coloquei a mão na testa assim, falei assim, Cláudio, e agora, o que eu vou fazer? Porque aqui ou você trabalha na usina, ou você trabalha na prefeitura. Vocês não sabem o que ela respondeu para mim. Nem eu acreditei na época o que ela falou para mim. Eu desempregado, eu ali desesperado, chorando nos pés da cama ali, com ela. Simplesmente ela só falou assim para mim, te mandou embora? Tá bom. Amanhã mesmo você vai se matricular num curso de inglês. Eu não entendi nada, né? Falei, desempregado, vou fazer um curso de inglês agora? Falei, ué. Falei, gente, mas... Não pode ficar ocioso. Fez ao 3º colegial? Não entendi. Fez faculdade? Ele falou, ai, Cláudia, e agora o que eu vou fazer? Porque você vai fazer? Agora você vai fazer inglês. Falei,
Não, falei, vai dar tudo certo. Deu tudo certo até agora. Agora a gente vai desistir? Agora você faz seu curso de inglês. Por isso que eu falo, quando você tem na sua casa uma mulher sábia, olha o conselho que ela te dá. Vocês já imaginaram se fosse ao contrário? Se fosse diferente, uma pessoa que não tivesse nem aí, não se preocupava com a família, simplesmente ia acabar comigo e me deixar mais para baixo ainda. Mas não, pelo contrário, ela acreditou em mim e falou, vai voltar a estudar de novo. E para vocês terem ideia, através de tudo isso, o que aconteceu? Eu mandei currículo numa empresa que eu estou até hoje, que chama AGCO. Fui chamado, fiz a entrevista nessa empresa, passei na entrevista, e depois de algum tempo trabalhando lá, alguns colegas me falaram, Newton, sabe quantas pessoas tinha concorrendo com você? Eu falei, não. Eles falaram, primeiro, eram 2 vagas, e segundo, eram 200 pessoas para 2 vagas. Eu falei, não, isso é obra de Deus. Eu falei, é Deus que está à frente de tudo. Que eu ainda falei por mão dela no dia que eu fui na entrevista. Eu falei, Dequinha, esse emprego, se for para ser meu, vai ser. Se Deus quiser e Ele quer, vai ser meu. Se for da graça do Senhor, será meu esse emprego. Eu sempre coloquei Deus à frente de tudo. E Deus me honrou e me agraciou com esse emprego que eu estou até hoje. E só vem trazendo alegria para nós. E nós estamos prosperando cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, entre a transição da usina para a GCO, eu fiquei apenas 2 meses parado. Olha como que Deus age. Como a Cláudia mesmo falou, é nas nossas dificuldades que Deus faz maravilhas na vida da gente. E Ele, na minha vida e da minha família, Ele vem fazendo maravilhas em nossas vidas. Por isso que eu falo, Deus, Ele é muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. E o que ajudou também, que o pessoal lá da empresa falou assim, Newton, e sabe o que facilitou você ser o escolhido na sua seleção? Ele falou, olha, foi você ter feito faculdade ou ensino superior e você está cursando inglês. Ele falou, com Nessa isso, hora ele lembrou de mim, eu tenho certeza. se tá junto, dava até um beijo, né? Por isso que eu falo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, em tudo que Ele faz. E Ele não faz nada antes e nem depois, Ele faz na hora certa. É nós que não entendemos o tempo de Deus. Como acho que o pastor mesmo falou, 1000 anos para Deus é um dia. Então, o dia que nós entendermos isso, nós só vamos prosperar cada vez mais. Depois tô na ACO, tô tranquilo, tô trabalhando. Irmãos, não é repetição não, mas veio um outro baque. Mas não foi de desemprego. Acho que a maioria aqui sabem. Aí eu fui diagnosticado com um tumor no cérebro. Nessa época, eu fiquei bem abatido, não vou negar. Só que eu não podia demonstrar para quem? Para os meus 2 filhos e para a Cláudia. Porque eu via eles, pastor, aquele semblante de tristeza, de desespero. Eu falei, nossa, eu vendo eles chorando, se eu me entregar, como que eles vão ficar? Então o que eu fazia? Na frente deles, eu sorria, eu levantava o astral deles. Para quê? Para eles não verem o meu sofrimento que eu estava interno. Mas eu sozinho, eu pensava, Senhor, tem que ter um propósito para tudo isso. E eu cheguei a questionar, por que eu? É do ser humano nós questionarmos. Eu falei, por que eu, Senhor? Mas aí depois eu já pensava, não, é porque tem algo maravilhoso lá na frente. Com certeza, Deus está preparando algo maravilhoso na minha vida. E graças a Deus eu fiz a cirurgia em Marília. Foi aí que eu falo que a Cláudia, nossa, eu não tenho nem palavras para dizer para ela, porque o que ela fez por mim e faz
Pode até ser que tenha pessoas, esposas que façam também, mas ela em especial para mim foi maravilhosa. Por que eu digo isso? Em 12 dias internado no hospital, ela ficou os 12 dias comigo, deitada no chão do hospital, no chão do quarto, deitada em cima apenas de um edredom e um travesseirinho. Os 12 dias, médicos, enfermeiros, o médico que me operou falou assim: olha, eu nunca vi uma esposa ficar aqui o tempo todo que o marido está hospitalizado. No máximo um dia vão embora que não aguentam mais. Então, é por isso e tantas outras coisas que ela já fez, que eu tenho só que agradecer. O apoio dela, que ela vem dando ao longo desses 23 anos, vamos falar assim, né? É fantástico. Olha, é surpreendente, é algo que eu nunca imaginaria que eu ia ter. E eu estou tendo ao lado dessa pessoa aqui, ó, que eu amo tanto e que eu admiro tanto, como pessoa, como esposa, como mãe. E meus filhos também foram maravilhosos, aguentaram aqui firmes em Quatá, sofrendo com a angústia deles, tendo que ir para a escola, fazer prova e o pai hospitalizado, sem saber como que o pai ia voltar. Vai voltar bem, não vai voltar bem? Então eu tenho que agradecer essa família que Deus me deu e que Deus tem guardado por nós a todo esse tempo. Graças a Deus. Eu louvo muito a Deus todos os dias por isso. É por isso que eu digo que o esquentar não é apenas o físico, mas sim as ações, as palavras e os gestos que ela demonstrou e meus filhos demonstraram por mim. Não vou esquecer nunca na minha vida o que eu passei e o que eles fizeram por mim, porque assim foi algo maravilhoso. E também não esqueço a todas as orações que aqui na igreja eu tive, o apoio de cada um de vocês. O pastor foi em casa, depois de eu ter feito a cirurgia, o apoio que ele nos deu, a oração que ele fez para mim foi muito bonita. Antes, acho que uma semana antes de eu ir para Marília operar, o pastor fez uma oração muito bonita aqui, que nós temos nos nossos corações até hoje. Isso tudo é o que nós falamos assim, é um carinho, é uma proteção que temos um pelo outro. E que nós temos que estar sempre cultivando, sempre regando todos os dias, para que nunca morra, principalmente no mundo que nós vivemos hoje em dia. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar e as pessoas que nos amam ao nosso lado. Em Efésios fala, essa parte que o Nilson está falando, da fé que a gente teve em Deus, fala em Efésios, capítulo 6, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, foi o que a gente fez, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, ou seja, vestindo-se da armadura de Deus. Então, nós passamos por sofrimento, a gente passou nessa fase, mas a gente tinha Deus com a gente confiava em Deus. E como a fé que a gente tinha na época, e a gente tem ainda hoje, ela nos ajuda como cristãos, ela nos ajuda a nos proteger dos ataques espirituais, que são os ataques do mal, os ataques malignos, que hoje, se a gente vê bem, hoje a internet, o que ela pode trazer para a gente? Ela pode trazer duas coisas. Ela pode trazer o bem e ela pode trazer o mal. Então, se você estiver no caminho de Deus, se você estiver preparado, mesmo assim ainda tem os deslizes, que a gente sabe que é muito difícil a nossa luta contra essa mídia. É muito difícil, os pais com os nossos filhos, mas ali a gente está junto com Deus, Deus sempre junto com a gente. Então, a gente vai saber discernir, a gente tem que saber, nós adultos, a gente tem que saber discernir o bem do mal. A gente tem que saber o que faz bem para nós, para nossa família, e o que não faz bem. O que não faz bem, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que deixar. É difícil?
é difícil. Tem muita coisa que atrai a gente, tem muita coisa que atrai, principalmente atrai as crianças. Só que a gente não sabe que não vai trazer nenhuma benevolência para nós e nem para ninguém. Então a gente tem que estar sempre o quê? A gente tem sempre que vigiar. A gente tem que estar sempre nos vigiando e sempre seguindo a Deus, sempre seguindo o que está na Bíblia, que é a passagem que está ali na Bíblia, é o que vai nos fortalecer e vai nos guiar para o bem. Bom, irmãos, hoje deixamos aqui para vocês um breve testemunho de nossas vidas. Assim como o pastor Uman pregou semana passada, as nossas vidas também se assemelham como a de José do Egito, pois prosperamos na terra das nossas aflições, angústias, medos, e com a graça de Deus estamos vencendo essas batalhas. Como eu sempre digo, irmãos, Deus é maravilhoso.